Eu sou o Victor Messias, esse JI é mudo, e apresento os arquétipos mitológicos no Conto de Fadas Barba Azul de 2017, de Anabela Lopes. Sou pesquisador PIBIC CNPq e estudo Linguística Bacharelado na UFSCar, Campus São Carlos. Então, sobre a pesquisa. Essa pesquisa ela faz parte da IC O Eto Sombrio do Objeto Editorial Barba Azul, de Anabela Lopes, um estudo discursivo midiológico de sua formalização material, cuja orientadora é a professora doutora Luciana Salazar Salgado, e tanto a IC quanto essa pesquisa que eu apresento aqui, eles fazem parte da rede de pesquisas do Laboratório de Escritos Profissionais e Processos de Edição, o LABEP, UFSCar Cefet, Minas Gerais. E também eu, a orientadora, a IC, e a pesquisa apresentada, fazemos parte do grupo de pesquisa Comunica, Inscrições Linguísticas na Comunicação, CNPq. Então, iniciando, né? A gente está tendo os arquétipos mitológicos greco-romanos presentes nos mitos de Perséfone e Psique como influenciadores da obra publicada pela editora Letria e com a autoria de Anabela Lopes, que é o Barba Azul de 2017. Então, a gente está mobilizando esses arquétipos com discursos constituintes, ou seja, formas interdiscursivas com certa longevidade, pois são referenciados, transformados e retomados dentro do que temos como memória de discurso, ou seja, saberes constitutivos de uma sociedade que encontram seu simulacro na memória discursiva. Essa memória discursiva é um conjunto de saberes compartilhados entre falantes, segundo Charadot e Manguenot em Dicionário da Análise do Discurso. E nossa abordagem ela se faz como um complemento a Jung, que refere-se aos arquétipos como formas para dar sentido, calcadas em matrizes linguísticas derivadas de imagens primordiais, ou seja, os arquétipos são tidos, então, nessa junção com Jung, como formas discursivas de nossa memória de discurso constituinte. O nosso objetivo é compreender os arquétipos mobilizados por Anabela Lopes ao materializar o objeto editorial através do processo de gotificação, ou seja, tornar algo gótico ao ressaltar aspectos obscuros que já estavam presentes antes nos objetos não góticos. E assim a gente acaba trabalhando com um questionamento, né? Que é, os contos originais são apropriados para qual público? E esse questionamento que a gente tem, ele remonta ao que a gente rastreou essa problemática vinda dos anos 70 no Brasil, com a censura de certas partes das histórias e também o movimento Disney de representação, iniciado com Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937. O mito e o conto de fadas, duas formas de narrativa. Então, a gente está trabalhando o mito como uma narrativa que retrata o paradigma de mundo. Ou seja, segundo Buffett, a mitologia é a camareira da literatura. Ou seja, há um encontro em nível discursivo das narrativas, no passado e no presente, com tendência a acontecer no futuro. Há uma mobilização de memória discursiva, uma filiação com o que é tido como clássico. Ou seja, a mitologia só serve como estrutura porque ela filia os discursos através desse ideário que a gente tem do que é clássico, do que é modelar. E os contos de fadas, eles pertencem à literatura. Ana Maria Machado também afirma que os contos possuem sua universalidade, sua vizinhança com a infância, e que trata-se de contos populares, de uma tradição anônima e coletiva. E que é um pensamento advindo do Bruno Bettelheim em A Psicanálise dos Contos de Fadas. Aqui temos algumas ilustrações que demonstram esse ethos gótico, essa imagem que salta, né, das representações no livro. E, bom, arquétipos e o jogo arquetípico. E assim como os mitos e contos são narrativas distintas, arquétipos mitológicos e arquétipos junguianos, que a gente está trabalhando aqui, eles também têm suas naturezas de formas diferentes. Por mais que sejam aproximados, essa aproximação que a gente acaba fazendo, ela vem junto com algumas ressalvas. Por exemplo, os mitos, os arquétipos mitológicos, eles acabam tendo um funcionamento mais complexo. Então, a gente trabalha eles como um nível acima ou um nível mais profundo de análise. Enquanto, na visão junguiana, por ser mais abstrato, né, de um nível abstrato mais elevado, ele acaba sendo um pouco mais simplificado em sua apresentação. Então a gente estaria nivelando por baixo, entre muitas aspas.
não é que é menos profundo, é menos científico. É que a forma como ele se apresenta acaba sendo mais simples. E devido ao avanço da pesquisa, eu vou trabalhar aqui com a lente junguiana. Mas antes eu vou desenvolver melhor essa questão dos arquétipos mitológicos e arquétipos junguianos. Então, os traços dos arquétipos míticos, eles acabam se misturando. Essa complexidade dele dá-se através das relações dos arquétipos em jogo, que são tidos como os deuses. Por exemplo, no mito de Perséfone, a natureza violadora de Hermes influencia na decisão de mentir de Perséfone, mas é também através disso que ela se encontra em um caminho melhor do que o de passar eternamente sua existência no submundo. Ou seja, se Perséfone não tivesse mentido sobre ter ingerido as sementes de romã, e ela mente porque Hermes está próximo a ela não conseguiria fazer com que Zeus intercedesse e impedisse que ela passasse a eternidade no submundo. Zeus, então, permite com que ela fique metade do ano com a mãe e metade do ano com Hades. E quando se trata dos arquétipos junguianos, não tem essa amálgama de essências entre os arquétipos. Um arquétipo não influencia essencialmente na natureza do outro. Eles podem sim ser sobrepostos, por exemplo, Hermes seria o arquétipo do trickster e Perséfone seria o da ânima. O trickster não faz a ânima agir como trickster, mas o que ele faz na narrativa é possível ser separado, porque tem um limite. Então o trickster aparece para fazer esse desvio, essa transgressão. E a ânima, ela é esse espírito caótico. Então a ação da ânima, dentro dos arquétipos junguianos, ela acaba sendo vista como algo de errado, mas esse errado ele tem uma consequência boa. Jung não trabalha com as naturezas se misturando, ele trabalha com as questões de ação e consequência. E bom, a gente vai trabalhar com 2 dos arquétipos junguianos em jogo. Existem alguns arquétipos a mais nessa história, mas por enquanto eu vou trabalhar com os 2 para simplificar. Então a gente tem a ânima, que eu já apresentei, né? Que é um aspecto feminino, transgressor, que possui uma sabedoria não óbvia, uma sabedoria oculta e que é caótico por natureza. E a gente tem um aspecto o arquétipo do espírito, que é um aspecto animalesco, dúbio. Ele oferece um meio, mas cobra um preço. E possui 2 aspectos essenciais nesse arquétipo. Tem o infra-humano, que é quase inconsciente, mas perto do animal, e o supra-humano, que é de uma supraconsciência. Ele age de uma maneira animalesca, mas tendo uma compreensão de mundo superior ao humano. Então, né, nessa história, e nesse conto de fadas e nesse mito, a gente tem a ânima representando Perséfone, Psique e a esposa, e o espírito representando Hades, Eros e o Barba Azul. E eu tracei percursos narrativos que esses discursos dos arquétipos acabam fazendo. Então a gente tem na ânima essa apresentação em que ela rejeita o espírito, mas ela rejeita sem um motivo essencial, é algo supérfluo. Por exemplo, ela rejeita o espírito por ser bestial, animalesco. A esposa rejeita o Barba Azul porque ele é monstruoso. Perséfone rejeita a Hades porque ela foi sequestrada por ele. E então depois a gente tem a ânima transgredindo, sendo transgressora. Ou seja, ela aproveita o momento em que o espírito se põe enfraquecido, sem muita influência, e ela comete uma transgressão. Perséfone ingere a romã para poder sobreviver, pois ela estava com fome, e mente sobre ter ingerido para poder ir embora com Hermes para o mundo superior. A esposa utiliza o molho de chaves do Barba Azul e tenta esconder que ela utilizou e descobriu que ele tinha matado outras esposas. E no fim, essa transgressão acaba cobrando um preço delas, né? Perséfone foi condenada a passar a eternidade no submundo, mas Zeus conseguiu
intervir ali e permitir com que ela ficasse metade do ano com Deméter e metade com Hades. A esposa do Barba Azul é condenada à morte pelo Barba Azul, é perseguida, mas ela consegue escapar depois de um plano e no final ela fica livre. Só que ela fica livre, pelo menos no conto de Annabella Lopes, de uma maneira dolorida. Ela tem uma catarse ali, mas é uma catarse que é doída. Ela enterra as esposas e homenageia elas, como vocês podem ver na imagem, mas ela se vê como quase sendo uma delas. Ela tem esse sentimento de dor, de sororidade por aquelas mulheres que, assim como ela, não sobreviveram. Então, o espírito, né, como eu apresentei antes falando da ânima, ele se apresenta infra-humano, animalesco, bestial, rejeitado, e depois ele permite que a transgressão seja feita. Ele se mostra mais humanizado. Hades se compadece com Perséfone e permite que Hermes busque ela. O Barba Azul dá um molho de chaves para a esposa e parte para a viagem de negócios. Ele é um mercador, né? Na história, então ele sai e permite com que ela fique no castelo junto com a família. E no fim, esse espírito ele se revela supra-humano. Ele tem uma superconsciência. Ele cobra um preço por essa transgressão que ele mesmo acaba permitindo, né? Ele que dá o meio. E, bom, como já falado, Perséfone tem que ficar metade do ano no submundo, e a esposa do Barba Azul, ela toma essa consciência de que ela quase foi morta por ser mulher. Então, dada a dubiedade desses contos de fadas, se não considerarmos o direcionamento de sentido dos autores, o direcionamento de sentido seria na Annabella Lopes essa cena final e também uma dedicatória que ela faz no início do livro, que é para todas nós, mulheres. E no conto original do Barba Azul, tem um direcionamento de sentido nas morais da história, que mostram um certo machismo do Perrault, ao dizer que mulheres são fofoqueiras e mulheres são as donas verdadeiras da casa, que não importa o quão bestial o marido é. E, bom, essa dubiedade, né, sem esse direcionamento de sentido, representa o terreno nada óbvio que faz o leitor entrar em uma corrente de pensamentos que levará em conta sua compreensão de emoções, seu modo de racionalizar acontecimentos complexos e sua inclinação moral. Então, talvez por isso, a editora Letria indica esse livro para leitores fluentes com 10 anos ou mais, mesmo a própria Annabella Lopes dizendo que esse é um conto para todos. A gente tem essa hipótese porque Bruno Bettelheim ele diz que para uma criança a ação toma lugar da compreensão. Uma criança, quando ela vê alguém chorando, ela não entende que a pessoa está triste, ela entende que a pessoa está chorando. E só quando a gente chega perto da puberdade é que a gente começa a reconhecer nossas emoções pelo que são, sem agir em função delas imediatamente ou desejar fazê-lo. Então, nas considerações finais, a gente tem, pelos dados atuais da pesquisa, o entendimento que os aspectos discursivos, através de uma expressão arquetípica, alimentam a discussão sobre a indicação etária da leitura, né, dos contos de fadas não censurados, e se tratando de um livro escrito e ilustrado por Annabella Lopes, que também é responsável pelo projeto gráfico, reconhecido com prêmios, sendo objeto tutorial consagrado em certa instância, a gente propõe um questionamento: por que censurar obras tão ricas em discurso? Meu atual posicionamento, levando em conta os dados e características de produções distintas em cima desse conto em específico, aponta para mais uma questão: como adaptar esses contos para as diferentes idades? Haja vista que adaptar não significa censurar, ou seja, adaptar não é impedir acesso, mas viabilizar para que o contato previsto de leitor e obra seja proveitoso. Então, as referências bibliográficas, né? Temos Gustavo Barcelos com os arquétipos mitológicos, que é uma leitura recente, de 2019, mas, através de Bruno Bettelheim, em A Psicanálise dos Contos de Fadas, a gente leu Freud para entender o que é a psicanálise, e também lemos Jung para entender o que são os arquétipos, né? Como eles funcionam. E também Mark e Pearson, elas entram, né, nesses estudos que a gente fez, porque elas aplicam os arquétipos em objetos técnicos, ou seja, produtos que prevêem uma dada vida pública, que prevêem contato com os compradores, as pessoas que entram em contato com ele.
Então, de certa forma, as nossas leituras sempre apontaram para o que o Grupo de Estudos Comunica e o Laboratório de Escritos Profissionais e Estudos de Edição, LABEP, fazem. E, por fim, muito obrigado. Aqui estão os meus contatos. E podem enviar para sugestões, perguntas e o que mais acharem bacana. Estou de braços abertos.